Entrevista de hoje aqui pro blog Juninho Jornalismo, com ex-prefeito, Patrus Ananias, hoje professor da PUC. Patrus, como é que está sendo essa volta da PUC? Uma experiência muito gratificante. Eu sou professor da PUC Minas desde 1979. Comecei lecionando na Escola de Serviço Social, na cadeira de Direito e Legislação Social. Logo, comecei a lecionar também aqui, na Faculdade Mineira de Direito, na cadeira de Direito do Trabalho. Na época eu tinha uma intensa militância na advocacia sindical, trabalhista, era advogado de vários sindicatos. Depois, quando eu interrompi a minha atividade profissional como advogado, eu optei por uma área mais teórica e assumi a cadeira na época de introdução à ciência do direito e hoje introdução ao estudo do direito. Eu vivi uma experiência semelhante quando eu saí da prefeitura. Em 1997, eu assumi também aqui na universidade, depois de ter ficado mais de 8 anos afastado, como vereador, depois como prefeito. Voltei a estudar, especialização, mestrado, fiz a dissertação aprovada, felizmente, fiz os créditos do doutorado, né? Depois fui para Brasília, deputado federal, ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Estou voltando agora depois de quase 8 anos e meio, né? Claro que a gente volta precisando estudar, a gente, né, um pouco me sinto como um jogador de futebol que ficou afastado muito tempo, né? A gente volta um pouco, assim, fora de forma, né? É preciso recuperar a embocadura, mas isso também é um desafio muito bom. Eu fui muito bem acolhido aqui na universidade, pelo nosso reitor, o Dom Mol, pelo diretor da faculdade, pelos meus colegas, professores, pelos alunos. E estou muito motivado, eu gosto muito da aula, eu gosto muito do contato com a juventude. E além das aulas, eu tenho sido muito chamado também para fazer palestras, conferências. E são atividades que eu gosto, porque elas têm uma dimensão pedagógica e eu me sinto bem contribuindo para elevar o nível de consciência política e social das pessoas. Olha, eu tive realmente, graças a Deus e graças também às pessoas que me ajudaram, porque na política, como na vida, ninguém faz nada sozinho. Todas as grandes conquistas, realizações são coletivas, são compartilhadas. Então eu tive, de fato, duas experiências muito bem sucedidas. Na Prefeitura de Belo Horizonte, saímos, de fato, com uma grande aprovação. Eu sentia isso nas ruas, o carinho, a deferência das pessoas. Fizemos, de fato, um trabalho muito forte em Belo Horizonte, implantamos o orçamento participativo, implantamos as políticas de segurança alimentar e nutricional. Belo Horizonte foi precursora nas políticas do Fome Zero, né? Ampliamos o número de escolas, de postos de saúde, investimos na cultura, foi uma experiência muito possibilitadora. E depois também a grande experiência que nós tivemos, mais de 6 anos, no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que nós implantamos. Ele não existia. Né? Por uma decisão do presidente da República, o presidente Lula, nós integramos os ministérios da assistência social, da segurança alimentar e nutricional, o programa Bolsa Família, e desenvolvemos esse programa, essas ações que se tornaram uma referência no Brasil e no mundo. Nós estamos hoje erradicando a fome no Brasil. Se nós continuarmos com o trabalho que nós fizemos no Ministério e no governo Lula, seguramente nós estaremos no espaço de uma geração, que historicamente é muito pouco, 20 anos, né? Estaremos com um país muito mais justo e cada vez mais conciliando o crescimento econômico sustentável com vigorosas políticas de inclusão social. Eu penso que nós fizemos isso, primeiro, pela questão ética. Não há nenhuma dúvida sobre os valores éticos que orientaram a nossa ação na Prefeitura de Belo Horizonte e no Ministério. O mais absoluto rigor com a transparência, na aplicação do dinheiro público, de tal forma que até a oposição, ou as oposições reconheceram e colaboraram conosco, inclusive, aprovando projetos e reconhecendo
a dimensão absolutamente ética. E a ética é boa gestão, a ética contribui para a gestão, porque você cria uma relação de confiança na equipe. As pessoas sabem que estão trabalhando em função de um projeto, que ninguém está ali para ganhar dinheiro, ninguém está se locupletando, né? Cria um espírito de equipe, de coesão, de solidariedade e também de confiança nas relações externas. Os parceiros, as empresas que prestam serviços, que fazem obras, elas sabem que estão tratando no nível de seriedade. Não há caixinhas, não há nada por baixo dos panos, os contratos são claros, são transparentes, são cumpridos, mas antes de fazer o contrato, a gente coloca todas as exigências em nome do bem público, em nome do interesse coletivo, e no nosso caso, sempre considerando como prioritária a questão social, a questão dos pobres. Esse é um segundo ponto, trabalhar com o coração, ter vontade política, ter determinação, né? Não se deixar burocratizar. Pior do que a burocracia dos papéis, que nós temos que lutar contra ela todos os dias, é a burocracia dos corações. É importante que você saiba que atrás de cada papel, de cada contrato, de cada convênio, tem expectativas humanas, tem lágrimas, tem sofrimento, tem alegrias, tem esperanças de pessoas, famílias, comunidades inteiras, e principalmente daqueles que mais precisam da ação efetiva e afetiva do poder público, para que tenham um pouco mais essas pessoas de dignidade. Então, essa ideia, essa vontade de fazer, esse compromisso com a vida, com o povo, com as pessoas. Nessa mesma linha também, a democracia, a participação da sociedade. Há um pensamento autoritário, que ainda tem presença no Brasil, de que o planejamento deve ser feito entre paredes, por técnicos. Né? A ideia de que o povo atrapalha, a ideia de que a eficácia, muitas vezes, é decorrente de um certo autoritarismo, né? Burocrático, técnico-burocrático. Não, nós mostramos à Prefeitura de Belo Horizonte, implantando o orçamento participativo, implantando muitos conselhos paritários, com representantes da sociedade civil, dos movimentos sociais, na educação, na saúde, na cultura, juventude, mulheres, né? Em vários setores, nós mostramos que a participação da sociedade contribui. Nós temos hoje questões que, se não houver adesão da sociedade, ninguém resolve. A questão ambiental, a coleta seletiva do lixo, não sujar as ruas, né? A questão do trânsito, a consciência cidadã, o compromisso com a vida por parte dos motoristas, né? Então, tem muitas questões. Com o orçamento participativo, nós mostramos que é possível fazer democracia e eficácia. Até porque os representantes das comunidades no orçamento participativo, as conforças, nos ajudavam fiscalizando a vencer os entraves burocráticos e nos ajudavam também a manter a transparência, fiscalizando e acompanhando a execução dos projetos e a execução das obras. Então é importante isso. A ética e a democracia são muito importantes para uma boa gestão. O povo contribui. Quando chamado, é claro que nós não podemos cair no democratismo, no assembleísmo. Tem que ter regras, normas, prazos, né? Evitar também que alguns setores manipulem, mas a participação madura, consciente da sociedade é fundamental. Um outro ponto também é você ter prioridades. Não é possível fazer tudo. Os recursos são limitados. O dinheiro não cai do céu e nem brota da terra. O dinheiro vem mesmo do bolso sofrido do contribuinte. E lembrando, o Brasil, quem paga mais impostos são os assalariados. É a classe média, são os trabalhadores, são os pobres, né? Os impostos diretos e indiretos. Né? Nós não temos ainda no Brasil a progressividade dos tributos, que aponta a uma maior perspectiva da justiça tributária e da justiça social. Então, nós temos que ter muito respeito com o dinheiro público. Não dá para fazer tudo, então nós temos que ver o que é mais importante, estabelecer prioridades. E aí a participação da sociedade é muito importante para definir essas prioridades. As pessoas que moram nos bairros, nas favelas, né, no caso do Brasil, nas comunidades rurais, no interior, é que sabem quais são de fato os seus problemas. Um outro ponto fundamental é buscar a eficácia, trabalhar com resultados. Nós temos que ter metas, temos que ter prazos, estabelecer procedimentos claros, transparentes,
fazer o planejamento estratégico, definir prioridades e a partir daí definindo o que fazer, como fazer, quais são os prazos, quais são as metas, como fazer, quais são os parceiros e monitorando, né? Acompanhando a implantação dos projetos, das obras, sempre com essa determinação de que é preciso chegar até as pessoas, as famílias, as comunidades, especialmente os mais pobres.